Dando sequência ao estudo do livro Umbral, neste vídeo vamos abrir um novo item de estudos. Será o item número 4, intitulado Os Egoístas. Vamos conhecer e refletir a história de um professor universitário, ou melhor, ex-professor universitário de nome Danton. O umbral denso é um ambiente de interligação entre o pedregoso e o nebuloso, onde vivem, respectivamente, os mais recalcitrantes desencarnados e os menos. Nesse cenário intermediário, encontram-se vários espíritos que se julgam superiores a outros. Se no pedregoso há espíritos mais rudes, e se no nebuloso aos que estão mais próximos do resgate, no denso há justamente uma reserva feita aos que se julgam superiores sem necessidade de transformar-se num líder perverso. Ali, entrevado em uma mesa voltada para um imenso paredão, encontrava-se Danton, um espírito particularmente egoísta, que nunca admitiu a importância dos familiares e dos amigos. Para ele, somente os seus afazeres eram relevantes, e a eles se dedicava diuturnamente, sem pressa de terminar, pois a vida fora de seu cenário era limitada e ignorante. Ele estudava bastante e se tornou um homem culto, cujo saber foi destinado às suas turmas na universidade, onde exercia sua cátedra. Era casado, tinha 3 filhas e todas encantadas pelo conhecimento do pai, embora sem obter a menor atenção dele. Ele era ele. A esposa o respeitava, pois o considerava um sábio, alguém destacado cuja função era ensinar outras pessoas. No entanto, o seu casamento transformou-se numa ficção, pois não havia comunhão entre marido e mulher, tampouco atenção às filhas. Danton viveu para a universidade, que, por sua vez, tinha propósitos materialistas. Entregando-se a essa vida de isolamento, mesmo dentro de sua própria casa, contraiu dívidas não recuperadas, pois não se permitiu a tanto. Desencarnando, saiu da crosta terrestre com certa facilidade, diante do bom senso que o imantava, mas colou-se ao umbral na medida em que encontrou o seu canto, e por isso a vida ideal. Dedicou-se anos a fio a seus passatempos prediletos, um dos quais era o ganho de conhecimento. Como não há livros reais no umbral, ele os simulou e permanecia repetindo as mesmas coisas dia após dia. Nem mesmo as preces de sua viúva e das 3 filhas o retiraram rapidamente dali. O tempo é o imperador da personalidade. Transforma qualquer ser, encarnado ou desencarnado, mas exige um período de expiação. Quando Danton sentiu-se finalmente solitário, elevou sua mente a Deus e pediu ajuda. Os peregrinos do umbral o identificaram e, com a intervenção do emissário superior, partiu para um posto de socorro. Essa foi a história e a consequência da experiência de Danton aqui no plano físico. Agora vamos saber de fato quem foi esse espírito
nessa experiência que acabamos de conhecer. Danton era um homem honesto e capaz, um respeitável professor universitário. Casou-se e teve 3 filhas, tudo muito objetivo e sem qualquer delicadeza voltada ao amor. Exerceu a sua profissão incansavelmente, mas isolou a família do seu mister diário. Elas se bastavam, mas não estiveram felizes. Ao contrário, cobravam de Danton uma participação no cotidiano, nem que fosse para conversar sobre amenidades. Ele nunca cedeu. Achava mais importante o que fazia em seu isolamento, fosse o que fosse. A esposa curvou-se à situação e as filhas igualmente. Ele desencarnou e não conseguiu perceber a fonte do amor, nem o chamamento das colônias espirituais. Portanto, passou um longo período em zona densa. Essa, então, foi a história de Danton, um ex-professor universitário, que desencarnou e, entre aspas, achou o seu lugar no umbral denso. E a história desse professor é a história que abre o item 4, intitulado Os Egoístas. E agora a gente precisa parar tudo. Parar tudo. E se debruçar sobre esse item. Se debruçar sobre o item o egoísmo. Se de fato temos interesse na evolução espiritual do ser espiritual imortal que nós somos. Se nós temos interesse nisso, nós precisamos agora parar tudo e nos debruçarmos sobre esse item. Porque todos os espíritos já elevados, todos, em algum momento de suas caminhadas, se debruçaram sobre esse item. E fizeram a reflexão a respeito do egoísmo que fazia parte do que eles eram. O egoísmo que fazia parte de suas decisões, de suas ações. O egoísmo que fazia parte de seus relacionamentos. Todos eles fizeram isso em algum momento. Para fazer de fato a reforma íntima. Para realmente mudar e se elevar. Eles fizeram isso. Se nós desejamos também estar no lugar que eles estão, a tarefa é essa. A tarefa é essa. Porque ler por ler, pouco irá adiantar. Agora, ler refletindo, introspectando, aí sim. Aí a mudança começa a acontecer. Esse item é tão importante que nós vamos precisar, neste vídeo, além de refletirmos sobre a história de Danton, nós vamos também avançar sobre este livro. O Livro dos Espíritos, livro maravilhoso. Maravilhoso. Que muda vidas. Muda rotas, muda mentes. De quem deseja, logicamente. Então as informações que estão aqui, e as informações que estão aqui, elas se conversam. Elas se completam. Elas se apoiam. Elas
se estruturam uma na outra. Por isso que nós vamos avançar aqui também. Porque esse item, esse tema, esse sentimento, essa postura ligada ao ego, ao egoísmo, à egolatria, ela é absolutamente urgente de ser visitada. Caso desejamos de fato, como eu disse, um futuro diferente. Então, primeiro, para não haver confusão, vamos aqui. Vamos refletir sobre a história de Danton e entender por que a história dele está ligada a este livro. O que a história dele tem a ver com este livro? Logo no início da história de Danton, Caibar Schutel nos assevera, o espírito que dita esse livro, que o umbral denso é região intermediária. A gente já sabe disso. Quem acompanha os estudos aqui no canal deste livro sabe que o umbral denso está no meio. Acima está o umbral nebuloso, abaixo o umbral pedregoso. São as três regiões umbralinas externas. E essa região intermediária é uma região que abriga, aí é uma informação nova aqui, região que abriga espíritos que se julgam superiores, espíritos que se julgam superiores, sem necessidade de transformar-se num líder perverso. Quando ele coloca isso aqui, a gente tem um entendimento todo novo desse cenário. Sem necessidade de transformar-se num líder perverso. Ou seja, basta o egoísmo. Basta ser egoísta para achar, como achou Danton, o teu lugar no umbral denso. Basta o egoísmo. Por quê? Por quê? Quem foi Danton? Quem foi? Um professor universitário. Honesto, respeitável, capaz, culto, inteligente, comprometido com sua função. Isso tudo é adjetivo dele, conquista dele. Ou seja, isso tudo não bastou para que ele não despertasse numa região dessa. Não fosse ligado a uma região dessa. Não bastou. Não bastou ser respeitável, ser honesto, ser capaz, ser culto, ser inteligente, ser pai de família, ser casado, ter filhas. Não bastou nada disso. Nada disso o livrou do umbral denso. Por quê? Porque bastou isso de egoísmo. É por isso que o umbral está entupido de gente desencarnada. Entupido. Até a tampa de desencarnado, de espírito desencarnado. Todas as regiões umbralinas. Todas elas. Porque respeitável, honesto, é virtude? Eu sou honesto. Eu sou respeitoso? Isso é virtude? Não. Isso não é virtude e nunca será. Isso é obrigação. Honestidade é obrigação. Verdade é obrigação.
Ser respeitoso é obrigação. Ser disciplinado é obrigação. Obediente é obrigação. Mas nós, seres humanos, ponto. Nós desvirtuamos as coisas ao nosso interesse. Então aquilo que é obrigação, ao meu olhar, deixa de ser obrigação e passa a ser virtude. Olha, ele é um político honesto. Olha, uma virtude, né? Não. Obrigação. Obrigação. Mas eu desvirtuo tudo. Porque quanto mais confuso o mundo estiver, quanto mais difícil a sociedade estiver, quanto mais problemática as pessoas estiverem, mais fácil de controlar tudo isso. Acabou. O caos é interessante para muitas pessoas. A ignorância é bem-vinda para muitos sistemas políticos. A estupidez, ela é incentivada em várias sociedades, em vários grupos. Porque há interesses por trás disso. Interesses egoístas, logicamente. Então, o que é obrigação, o que é virtude? A gente confunde. Danton não fez mais que a obrigação dele. Ser correto, ser honesto, obrigação dele. Ser respeitoso, obrigação dele. Procurar a elevação intelectual, cultural, obrigação dele, obrigação sua. Obrigação minha, buscar a elevação intelectual é um dos objetivos da reencarnação. Mas ela precisa vir junto da elevação moral. Porque senão eu tenho um intelecto elevado, Danton tem uma moral baixa. Região umbralina. Região umbralina. Não tem meia palavra. É o caso dele, então. Caso dele. Bastou o egoísmo. Porque o egoísmo foi um tipo de comportamento que Danton praticou. Você tem um tipo de comportamento. Você tem um comportamento. Dentro dos relacionamentos, dentro dos seus afazeres, na sua rotina. Ele tinha. Vamos imaginar que eu sou um estudante da universidade lá de Danton. Então eu estou caminhando nos corredores lá, dos edifícios lá da universidade. E cruzo com o professor Danton. Qual é a minha visão dele? A visão externa. A visão superficial. Eu estou na sala de aula, entra o professor Danton. Nossa, sabe muito da matéria, hein? Sabe muito desse assunto. Muito bom, aula demais. Obrigação dele. Não fez mais nada do que a obrigação. Nós confundimos um trabalho bem feito com o que é ou não obrigação. É obrigação um trabalho bem feito. É obrigação uma tarefa cumprida. É obrigação seguir os horários, seguir o que a instituição está ali determinando. Tudo isso é obrigação. Não faz mais do que a nossa parte. Estarmos inseridos de maneira correta dentro daquilo que nos é estipulado. Só isso. Isso não nos faz melhor do que ninguém. E Danton não era melhor do que ninguém.
do que ninguém, por ele fazer o que ele fazia. Muito bom, fazia o que gostava, se interessava, se dedicava. Isso era muito bom. Mas ele perdeu a mão. Ele extrapolou, ele exagerou, ele se excedeu e acabou negligenciando um outro lado. Vamos entrar na cabeça de Danton, que era um homem honesto, capaz e respeitável. Porém, muito objetivo. Um homem objetivo. Sem qualquer delicadeza voltada ao amor. Sujeito frio. Exerceu sua profissão incansavelmente. É um mérito isso. Isso é um mérito. No vídeo anterior que nós estudamos, a história de Túlio, Túlio era um indolente. Não gostava de trabalhar, não se esforçava. Lei do menor esforço. Aqui não. Danton, incansavelmente. É um mérito. Nesse ponto, positivo. Mas isolou a família do seu dia a dia. Aí começa o erro. Estamos entrando na cabeça dele. Ele se isolou. Por que que ele se isolou? Particularmente egoísta, nunca admitiu a importância dos familiares. Por isso que ele se isolou. Não admitia a importância de família, de filhos, de esposa, de amigos, de colegas. Não admitia a importância. Para ele, somente seus afazeres eram relevantes. E a eles se dedicava diuturnamente. Sem pressa de terminar, pois a vida fora do seu cenário era limitada e ignorante. Danton achava os outros limitados e ignorantes. Se ele me visse, ele ia me achar limitado e ignorante. Se ele te visse, ele ia te achar limitado ou limitada e ignorante. Estudava bastante e se tornou um homem culto, cujo saber foi destinado às turmas da universidade onde exercia sua cátedra. Teve um único objetivo: adquirir conhecimento para o que ele fazia. De que adiantou isso? De que adiantou todo o conhecimento que Danton adquiriu, absorveu, recolheu para ele? De que adiantou? De que adiantou um homem que faz a sua lavoura, planta, se dedica àquela lavoura, se empenha, colhe, colheu tudo, pega esse mantimento, coloca na geladeira, coloca um cadeado e a família morre de fome? Que adiantou? De que adiantou essa cultura adquirida se a família, as filhas, os amigos, os familiares não podiam compartilhar dessa conquista? A conquista que você adquire, que você chega até ela por mérito. Você compartilha? Você repartilha? As pessoas que estão com você, elas têm acesso às suas conquistas? Porque o nosso queridíssimo Danton se colocou num pedestal e as filhas achavam que ele era o homem mais sábio do mundo. A esposa também. Intocável. Não temos como estar com ele porque é uma sumidade. E aí houve então o quê? A ruptura. Um se coloca num lugar e o outro em outro.
e ao distanciamento, à ruptura, à separação. Não havia família, não havia casamento, não havia preocupação com o outro. O professor se preocupava com ele mesmo. Logicamente, por consequência com os alunos. Se a filha estava ali com uma questão, uma dúvida, se precisava do pai, a presença do pai. Quantas vezes ele participou da vida das filhas? A esposa era só uma mulher ali, momentaneamente ao lado dele. Só isso. E elas cobravam ele. Pediam a participação dele no cotidiano, nem que fosse para conversar sobre amenidades. Conversar sobre qualquer coisa. Ele não queria. Se isolou. Nunca cedeu. Achava mais importante o que fazia em seu isolamento, fosse o que fosse. Um homem que andou só no meio da família. A esposa curvou-se à situação e as filhas igualmente. Desencarnou. Não conseguiu perceber a fonte do amor. Estava ali no relacionamento. Relacionamento é a fonte das questões amorosas. O amor. Nem o chamamento das colônias espirituais. Porque o conhecimento do plano físico é importante, é. Devemos saber as coisas do plano físico? Claro. Mas no que um conhecimento aqui do plano físico me prepara para o plano espiritual? Vamos pensar que eu sou um professor de qualquer matéria, de qualquer disciplina, num curso superior. Talvez mexer em algum software de computador, talvez alguma técnica de construção de casas, talvez informações sobre o solo, sobre a geologia, informações do plano físico. Importante. Para a profissão, para o desenrolar do aluno, tudo bem. Isso tudo me prepara para o plano espiritual, porque o nosso queridíssimo e culto professor universitário, Danton, desencarnou. Com todo o conhecimento que serviu para o quê? Porque ele estava no plano espiritual, no umbral denso, perturbado, sozinho, inventando coisas que não existem lá. Livros. No umbral. Porque se eu for em Alvorada Nova, colônia espiritual, se eu for em Nosso Lar, colônia espiritual, se eu for Amor e Caridade, colônia espiritual, se eu for em Redenção, colônia espiritual, se eu for em Gramado, colônia espiritual, todas elas têm livros, bibliotecas para estudos. Elas têm escolas, têm universidades? Sim. No umbral não tem, porque o umbral não tem a terra de ninguém. E aí ele plasmava, ele criava livros que não existiam. Ficava repetindo aquilo que ele já sabia. Quem faz isso? Quem está mentalmente enfermo. Pouco adiantou as preces da esposa e das filhas. Porque ele precisou de um tempo de expiação. Tempo de expiação. Alguma coisa a prece ajudou? Sim, alguma coisa, mas não ajudou muito. Porque eu primeiro preciso me ajudar. Quando eu estou nesse movimento, aí sim. Aí a prece vem e ajuda muito, empurra, levanta. Mas quando eu estou no movimento contrário, a prece pouco eficaz é.
Cada dia ali era um desgaste visível. Por quê? Porque ele começou a se sentir solitário, cansado. O cansaço vence o mal, o egoísmo, a solidão. E aí ele faz o quê? Pediu ajuda. Voltou somente a Deus. Quando ele desencarna, ele não teve muitos problemas, porque ele tinha bom senso. Talvez alguma coisa ali de entendimento a respeito da morte, do desencarne. Ponto positivo para ele. Só que na sequência, o que ele imantava o colou no umbral denso. Ninguém colocou ele lá. Ele não comprou uma passagem querendo ir para lá. Ele vibrava, imantava sintonia. É automático. Automático. O espírito nem percebe. Quando ele dá conta, ele já está no lugar. Ele está no lugar, não dá conta, não tem controle. Por quê? Porque é a lei do universo que está comandando. Se eu solto alguma coisa aqui, cai. O que comanda é a lei da gravidade. Eu queira ou não. Eu queira ou não. E quando ele faz, então, esse pedido de ajuda, e o tempo já expirou, já expiou um tempo suficiente para a mudança, os peregrinos são acionados. Mas eles não fazem resgate. O peregrino do umbral não faz resgate. Existem ordens, hierarquia, disciplina. Existe uma metodologia a ser aplicada. Então eles vão, verificam, existe ali a necessidade, já pode ser. Eles vão e eles reportam a situação aos seus superiores. Aí sim, o emissário superior desce e leva ele para um pronto-socorro. Não foi para a cidade espiritual. Vai se tratar no pronto-socorro. Espiritual, logicamente. Ele se isolou por conta do egoísmo. É isso que nos liga a esse livro. Essa é a ponte. Essa é a senha. Essa é a conexão desse livro com esse livro. Eles se falam, se conversam. A linguagem é a mesma. Serve tudo isso de estudo. Para que a gente possa entender que a literatura espírita nos traz os fragmentos, as peças desse quebra-cabeça. Que somos nós mesmos. E por isso que nós vamos, depois de refletirmos sobre a história de Danton aqui no livro Umbral, nós vamos agora dar uma observada e uma refletida neste livro aqui, o Livro dos Espíritos. Nós vamos até o capítulo 7. Nós temos a lei de sociedade. Lei de sociedade. E aqui a gente vai entender a questão da relação do homem com o homem dentro da sociedade. Isso tudo baseado no egoísmo. Fazendo uma ponte com Danton, com suas ações, com suas atitudes, com as suas escolhas. Capítulo 7, Lei de Sociedade. Pergunta 766. A vida social está na natureza? Ou seja, viver em sociedade faz parte da natureza do homem? Isso pergunta Kardec aos espíritos. Qual a resposta que eles dão para ele? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, viver em sociedade faz parte e é necessário
É obrigatório. Nós somos obrigados, sim, a viver em sociedade. Tá? É uma lei de sociedade. Se eu desejo ser acolhido pela espiritualidade superior, despertar numa colônia espiritual bem legal, de repente visitar outros planetas, permanecer aqui nesse planeta, que será um planeta de regeneração. Se eu desejo tudo isso, eu preciso aprender o quê? Preciso aprender a respeitar leis. Coisa que, né, o homem não gosta muito, principalmente o brasileiro, né? Não é chegado a uma lei muito, não. Leis que organizam o universo. Se eu não respeitar essas leis, esquece. Eu não permaneço em nenhum lugar onde tem ordem e disciplina. Não. Vou permanecer em locais onde não tem ordem e não tem disciplina. Umbral. Então aqui, ó, lei de sociedade. Viver em sociedade é lei. Então, se eu sou obrigado a viver em sociedade, o que acontece se eu me isolo? Não foi isso que aconteceu com Danton? Ele não se isolou o tempo inteiro? Foi. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, que é o que ele fez, se isolar? Resposta: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Danton ajudou a quem? A progredir. A quem? Ele ajudou as filhas? Porque ele supriu financeiramente? Provavelmente sim. E o resto? Então, se eu suprir financeiramente uma pessoa, está resolvido? Ele fazia um trabalho voluntário, de graça, ele ia até o aluno que não podia pagar? Ou não? A gente está fazendo uma ligação. Uma ligação. Eu estou cansado da sociedade. Estou cansado. Vou me isolar. Não estou seguindo a lei. Não estou seguindo a lei. A lei diz: é necessário viver em sociedade. É instintivo. 769. Essa questão aqui é muito pertinente à questão da história de Danton. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Ponto. Isso a gente já sabe. A vida social está na natureza do homem. Ninguém discute isso. Mas, olha lá, agora vem. Como todos os gostos também estão na natureza, ou seja, o desejo, meu desejo está na natureza, assim como a lei de viver em sociedade, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí satisfação? Então, é necessário que eu viva em sociedade, mas eu gosto de viver sozinho, isolado. Gosto. O caso dele, né? Do nosso amigo Danton. Ele gosta de viver. Por que então? Resposta dos Espíritos. Por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável? Porque é satisfação egoística. Vou repetir. O gosto pelo isolamento absoluto é condenável porque é satisfação egoística. Todos os que se isolam buscam a satisfação egoística. Não adianta melindrar, não adianta bater o pezinho, não adianta ficar bravinho, bravinha. Se você se isola, você busca a satisfação egoística.
Tem mais resposta. Há homens também que encontram satisfação em embriagar-se. Tu os aprovas? Deus não pode. Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Quem se isola não é útil a ninguém. Ponto. Acabou. Não tem discussão. Ou nós somos úteis a alguém, ou não vai ter valido a pena nada. Nada. É a situação do servir ou ser servido. Quem serve se eleva. Quem é servido não se eleva. Quem é útil se eleva. Quem não é útil se isola. Fica insulado em si mesmo. Caso de Danton. Se isolou. Satisfação egoística. É duro? Claro que é duro. Ou a gente aprende ou a gente aprende. Não tem meia palavra. Não tem jeitinho. Talvez a gente encontre nas prefeituras espalhadas pelo Brasil, na politicagem espalhada pelo Brasil, nos arranjos que tem aí pelo Brasil afora, talvez a gente encontre. Aqui a gente não encontra jeitinho, ou a gente aprende ou a gente aprende. Ou a gente vive em sociedade, se ajudando, impulsionando o progresso do outro, ou a gente não vai para lugar nenhum, a não ser para os umbrais aí da vida. É simples, não é difícil a gente entender isso. Questão 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Resposta: duplo egoísmo. O egoísmo é a base. O egoísmo é a base. Aí a gente tem uma questão que é a seguinte. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Por que essa questão? Danton está inserido numa família. Casou-se. Eles tiveram 3 filhas. Ele estava inserido numa família. Você está inserido em uma família, eu estou. Tudo bem. Uma família é uma micro-sociedade. Mini-sociedade. Correto? Muito bem. Qual seria para a sociedade, ou seja, para o planeta, tá? Para o mundo que a gente vive. Qual seria para o mundo que a gente vive o relaxamento dos laços da sociedade? Aquilo que Danton buscou. Danton buscou o relaxamento dos laços de família. Ele não queria laço de família. Então qual é o resultado para o mundo se os laços de família, eles relaxarem ou acabarem? Resposta da espiritualidade. Uma recrudescência do egoísmo. Responder de novo. Uma recrudescência do egoísmo. Muitas pessoas não sabem o que é recrudescência. Recrudescer significa tornar-se mais intenso. Ou seja, onde existe o relaxamento do laço familiar, existe o egoísmo mais intenso. Ponto.
O relaxamento do laço da família, a intensidade do egoísmo crescendo sem que se perceba. Sem que se perceba dentro das casas. E é esse o plano das trevas, das sombras. Porque nenhuma inteligência das trevas bate de frente com a luz. Eles vão sempre como a erva daninha penetrando. Onde há brecha eles entram, onde não está a brecha eles esperam. E as famílias vão relaxando os seus laços. Não existe mais o núcleo. A família não senta mais para comer na mesma mesa. Não. Porque um come no quarto, um come meia-noite, um come meio-dia, um come 1h da tarde. Isso quando não tem a bendita televisão tirando a atenção, trazendo aquelas notícias maravilhosas do dia a dia da sociedade. E aí? E aí a gente vai para a história de Danton, que pouco se importava com a família. As filhas ainda buscavam, a esposa ainda buscava alguma coisa, mas ele não se interessava. Não se interessava por nada além dele. Dentre os vícios, pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Radical de raiz. De raiz. Aquele que está impregnado. Qual? Dentre os vícios, o que se pode considerar como radical? Resposta da espiritualidade. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Vício. Dele deriva todo o mal. A fonte do mal está no egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Podemos então pegar todos, catalogar todos os vícios. Na raiz está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Egoísmo. Verdadeira chaga da sociedade. Egoísmo. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida, da perfeição moral, é isso que a gente quer, não quer? Você não quer a perfeição moral? Então olha só, isso é para você, isso é para mim. Todos que desejam se aproximar da perfeição moral, devem extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça. O egoísmo é incompatível com o amor. O egoísmo é incompatível com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ponto. Eu vou ler de novo esse finalzinho para a gente deixar ele gravado aqui no nosso consciente. O egoísmo é incompatível com a justiça. Você quer justiça? Você quer justiça? Não seja egoísta. Não é só querer. A gente precisa trabalhar, fazer por onde merecer.
O egoísmo é incompatível com o amor. Você quer amor? Então não seja egoísta. O egoísmo é incompatível com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O egoísmo mata as outras qualidades. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 1857. Livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, pelo espírito de Caibar Schutel aqui, espíritos variados, entre eles o espírito Verdade, esse livro é de 2019. Será que eles se conversam? Será que eles têm informações importantes para mim? Que hoje caminho aqui, no plano físico, desejando um amanhã melhor, mais iluminado? Será? Estamos no item os egoístas. Bastou isso de egoísmo e Danton desperdiçou uma oportunidade. Desperdiçou uma oportunidade. Terá outras? Terá. Mas tem um custo. Tem um custo para ele. Teremos uma segunda história, a história de Helena. Um egoísta no campo masculino, uma egoísta no campo feminino. Mais uma vez, esse tema é fundamental, é um tema de virada para que a gente possa mudar quem nós somos. Na sequência, vamos continuar o estudo do livro Umbral. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.